Olá, eu sou Anderson Almeida, pré-candidato a vereador nas eleições municipais de Macaé em 2020. Agora eu venho para responder mais uma pergunta enviada pelo Luan. Ele pergunta sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Dá uma olhadinha aí. Então eu gostaria de saber o que você vai fazer, as suas metas, as suas diretrizes aí para estar de acordo, alinhamento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo aí, melhorando o acesso dessas crianças à saúde, educação de qualidade. Bom, para entender melhor a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa visitar o Plano Plurianual. Por quê? O Plano Plurianual ele tem os programas, esses programas têm orçamentos que são aprovados pela Câmara de Vereadores, né? O Executivo apresenta, a Câmara de Vereadores aprova, e esses orçamentos são utilizados, né, para que o mandato possa desenvolver os pagamentos e garantir que os programas aconteçam. Existe uma secretaria em Macaé, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, né? Eu estava dando uma olhadinha nesse assunto, verifiquei que ela lançou recentemente um plano de convivência familiar, né? É um plano municipal da promoção, proteção e defesa do direito das crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. E aí esse plano, eu estava dando uma olhadinha sobre ele diz o seguinte, para a efetiva convenção dos direitos da criança, devem ser observados os seguintes princípios aqui no nosso município. Não discriminação, interesse superior da criança, direito à sobrevivência e ao desenvolvimento e respeito à opinião da criança. Nós temos um orçamento para o nosso SEMAIA, né, para o atendimento a abrigo institucional, na ordem aí, R$ 907 mil em 2018, R$ 1.796.000 em 2019, R$ 1.867.500 em 2020 e R$ 2.049.000 em 2021. Vejam que tem uma crescente no orçamento. Se esse orçamento ele foi gerado, ele na hora de ser projetado, você gerar uma projeção dos valores, você percebe claramente que só de 2018 para 2019 ele dobrou. Ou seja, o SEMAIA, né, são 3 áreas do SEMAIA hoje, né? Nós temos lá o SEMAIA 1, Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças, nós temos o SEMAIA 2, Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes, no caso sexo feminino, e SEMAIA 3, que é Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes do público masculino. Esse fica na Imbetiba, os outros ficam lá na Virgem Santa, né? E aí quando você olha o crescimento desse orçamento de 2018 para 2021, no mínimo essas instituições têm que estar muito melhores. Ou estão melhores em recurso humano, o acréscimo de pessoas, ou estão melhores em recurso de infraestrutura, mas algo está sendo feito. E ter acesso à proteção à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o esporte, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Não sei se vocês sabem, né? O artigo 4º do ECA, ele diz lá, por exemplo, a primazia, né? Prioridade, né? Receber proteção e socorro em qualquer circunstância. A criança e adolescente tem esse direito. Então, quando você cria um programa no município, através do executivo, e você tem lá vereadores que precisam avaliar se esse programa está sendo adotado, fiscalizando realmente para ver se esses recursos estão chegando, você consegue garantir com eficiência se as crianças não estão sendo tratadas de forma negligente, de forma discriminatória, estão sendo exploradas, estão sendo violentadas, está sendo agindo com crueldade com as crianças ou elas estão sendo oprimidas. Esse é o papel do vereador. O vereador, né? Nós pré-candidatos, todos nós pré-candidatos estamos pensando nesse pleito no futuro, a gente tem que pensar nisso. É isso que a gente pensa. Então, quem está buscando esse tipo de oportunidade tem que entender essas coisas. Porque as pessoas, muitas vezes, entendem que essa criançada está invisível. A criança que chega descalça perto de você e te pede dinheiro na rua, para muitos de nós que olhamos para ela está invisível. E tem muita gente que vai ver esse vídeo e vai falar assim, você está fazendo isso porque você é pré-candidato à época de eleição. Não é não, cara. Eu já trabalho através da minha fé, né, da religião que eu sigo, a gente está acostumado a viver essas coisas. Olhar para as crianças, para os adolescentes, é entender que quando ele chega para você e fala assim, tio, me dá um dinheiro aí, tio. Aquela criança, ela deveria ter o mesmo recurso que a gente deu para os nossos filhos. Ele precisa de atendimento, ele precisa de atenção. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto da seguinte forma.
Quem de vocês, ou eu, ou você, que está assistindo esse vídeo junto com a tua família, com teus amigos, com as tuas crianças em casa, quem nunca estava num sinal em Macaé e viu uma criança vendendo bala? Quem nunca em Macaé foi comprar frango, por exemplo, em Macaé, num dos pontos, tem muito comércio, né? Pequenos empresários que vendem frango. Aí você chega lá, tem 2, 3 crianças, às vezes descalças, te pedindo dinheiro. Ou você estava lá nos Cavaleiros, caminhando com a sua família, em épocas em que você não tinha pandemia, né? E você identificava pessoas lá que estavam precisando comer. Às vezes, e muitas vezes, né, crianças que parecem até que estão desassistidas, porque parece que existe um adulto próximo a elas, mas elas estão ali pedindo dinheiro para alguma coisa. Isso acontece. Eu sei porque eu já vi. Anderson, materializa essa sua ideia. O vereador precisa visitar essas rubricas e identificar. Vamos lá, colocamos muito orçamento no SEMAI, hein? Realmente ele cresceu? A toada dele, ele cresceu. É vertiginosa a curva, está lá no alto. Teve muito recurso para o SEMAI. Ele de fato cresceu? De fato melhorou? Vamos conversar com as pessoas para a gente entender se realmente melhorou? Desenvolvimento social, direitos humanos e acessibilidade. Se as rubricas do plano plurianual não estiverem sendo executadas corretamente, pode ter certeza, vai ter mais criança na rua, vai ter mais gente com fome, vai ter mais criança desassistida e a probabilidade dessas crianças se aproximarem do crime organizado vai ser muito maior. Por isso coloquei também, Luan, respondendo a sua pergunta, alguns meses atrás, algumas ideias importantes para o projeto de lei. Por exemplo, colocar nas nossas escolas municipais, né, fazer um projeto de lei para que elas se tornem bilíngues. Tem que dar atividade para as crianças. Colocar lá no Horto um centro de treinamento de futebol profissional para nossa molecada. Macaé é um celeiro de craques. Macaé é um celeiro de craques. E as crianças saem daqui para fazer teste muito longe. Por que a gente não faz isso? Campo a gente tem aqui. Faz um centro de treinamento legal. O Barcelona, por exemplo, com 80 milhões de reais, ele fez um CT que hoje é campeão de vários campeonatos do mundo inteiro, de várias categorias de base. Por que Macaé não pode, com 80 milhões de reais, com um orçamento de 50 milhões de reais, que não seja igual ao do Barcelona, com 40 milhões de reais, mas pega nossas crianças e faça um trabalho realmente com essas crianças de uma forma mais adequada? É assim que eu penso Macaé. Eu penso Macaé para que ela esteja no top 3 do IBGE, no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Mas se eu não pensar nas crianças e nos adolescentes, nada feito. As crianças estão envolvidas com coisas erradas? Existem uma série de áreas com responsabilidade. A família tem responsabilidade, mas o Estado também tem. Nós temos a responsabilidade sobre elas. É por isso que nós temos, por exemplo, a eleição do Conselho Tutelar. Foi criado, né, para que isso pudesse acontecer. Várias pessoas lá eleitas, olha, tem que trabalhar para que essas coisas possam acontecer de forma correta. A criança está perto de você te pedindo dinheiro, essa responsabilidade é minha e sua. A gente precisa fazer alguma coisa diferente. Obrigado, Luan, pela sua pergunta. Eu sou Anderson Almeida, pré-candidato a vereador nas eleições municipais de Macaé em 2020.